Eu sempre falo que o Guimarães, ele vê naquela época o, o- a pureza de um cerrado, a pureza de uma vereda, a pureza da água, aquela beleza que ele viu e retratou por aquela beleza com tamanha poesia, né, na obra dele, né, que é poesia pura, né, encantamento da gente, né. E se ele voltasse hoje, acho que ele teria uma decepção imensa. As veredas descritas por João Guimarães Rosa são hoje quase memória. Os impactos dos eventos climáticos extremos e a devastação do Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, ameaçam o pouco da beleza que resiste. Cenas como esta e esta deixam a cada dia mais irreconhecível o caminho percorrido pela tropa de boiadeiros que conduziu, em 1952, Guimarães Rosa pelo sertão de Minas Gerais. Dessa viagem veio o diário A Boiada, caderno de anotações que ele usou para criar a história e o ambiente de um dos maiores livros da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. Então, infelizmente, né, as veredas estão indo junto com o cenário todo, que o cerrado vai embora, as veredas vão embora, então o cenário de Guimarães Rosa vai ficando em nichos cada vez menores, localizados, em algumas regiões onde o agronegócio não chegou e não tomou conta definitivamente. 7 décadas depois de Guimarães Rosa finalizar sua obra-prima, o estado de Minas percorreu quase 5.000 quilômetros para mostrar os problemas ambientais de 55 cidades do sertão mineiro, da Bahia e de Goiás. Estivemos nos lugares por onde o autor fez passar Riobaldo, Diadorim e tantos outros personagens inesquecíveis. Essa reportagem especial, Veredas Mortas, tem como inspiração o nome inicial dado pelo escritor mineiro a Grande Sertão Veredas. Foi o que mostrou a revista O Cruzeiro na edição de abril de 1954. 2 anos antes do lançamento, Guimarães Rosa decidiu mudar o título. Escolheu o caminho da amplitude. Em 2024, a natureza que encantou o autor e seus leitores definha no sertão e nas veredas. E vários cenários do livro se aproximam da realidade do título que o escritor deixou para trás. O Cerrado se estende por 55% do território mineiro. São 31,7 milhões de hectares, sendo que só 11,9 milhões são de vegetação nativa. O bioma é a caixa d'água de afluentes do Rio São Francisco, como o Rio das Velhas, o Urucuia e o Paracatu, essenciais para o abastecimento, agricultura e comércio no país. É dentro do cerrado que se encontram as veredas, uma formação vegetal com características bem marcantes. Esse terreno alagado funciona como área de drenagem e abastece córregos, rios e lagoas. Um oásis reconhecido de longe, principalmente devido aos buritis. São as mesmas árvores que serviam para descanso dos jagunços do livro e que emolduravam a história do amor impossível de Riobaldo e de Adorim. Na última década, o Cerrado passou por ao menos 3 etapas de desmatamento. Números do Instituto Estadual de Florestas revelam que 2022, 2017 e 2023 foram, nessa ordem, os piores anos desse período. Cortes para plantio de outras espécies ou crescimento urbano ou industrial são algumas das ameaças. As veredas são ambientes altamente vulneráveis, né? Exatamente pelo fato de ser ambientes com espécies adaptadas a um solo com saturação hídrica alta. E o que nós precisamos fazer é proteger o cerrado, né? Elas estão alocadas no interior do cerrado e todo o impacto que você faz na borda, né, no cerrado, ele acaba vindo para dentro da vereda. Né? Então, o que nós temos que fazer é minimizar esses processos de degradação e utilizar práticas mais significativas ou práticas melhores de conservação desses ambientes, além da proteção, né? As veredas estão secando, né? Os buritisal estão morrendo. Tá completamente diferente, porque naquela época, na época dos meus avós, eu lembro que meu pai plantava arroz e aí ia para ficar vigiando, né, os passarinhos para não comer os arroz. Ele ficava passando dentro da água, né? Porque era completamente cheio de água, né? Os brejos. E hoje não tem mais água.
Esses lugares hoje nem chega nem juntar água mais. Hoje tem que ser tudo na base da irrigação. Hoje, se a gente não estiver molhando, aí não vai, né? Não tem. Hoje a gente não pode plantar um arroz mais. O feijão, se a gente plantar, tem que ser irrigado. Nós trabalhamos com irrigação. E é tudo irrigado e poço artesiano. Porque dos rios, que é próximo, não tem água mais suficiente para a gente estar tirando água durante o período da seca, né? Só tem água na época das águas e muito pouco ainda. Esse sumiço da água que a produtora rural percebe tem fundamento. Extremos climáticos têm castigado o cerrado e as veredas. Os períodos de seca estão cada vez mais severos e demoram mais para acabar. As chuvas, quando aparecem, são rápidas e concentradas. E tudo isso é cenário perfeito para um outro grande inimigo desse bioma, o fogo. E aí esse fogo que a gente está vendo aqui é o fogo de turfa, que a gente chama, que é um fogo subterrâneo. Aqui passou um incêndio, queimou a vegetação por cima, mas aí tem muita serrapilheira, né, que a gente chama, que é toda essa matéria orgânica de folha e galho. Aí ele queima isso aqui, e por estar muito seco, não está alagado ainda, está na época da seca, isso aqui está muito seco. E aí o fogo acaba pegando e ele entra, ele vai infiltrando no subsolo e vai queimando. Isso aqui fica queimando meses, nem dias, é meses. Tá? Que ele vai devagarzinho assim, igual a gente está vendo aqui, ó. Ele vai por dentro, ele vai queimando por dentro, por baixo. Aí quando ele sai, ele encontra essa vegetação seca e aí pega fogo de novo, incêndio. E aí fica esse ciclo. E isso faz também com que a vereda ela perca essa capacidade de absorção de água, de penetração de água. Porque como esse solo é poroso, a água sobe e desce, igual eu falei. Mas quando ele vai queimando, ele vai compactando. Ele vai virando um cimento, vai ficando só terra. Aí a água já perde essa capacidade de alagar a vereda, aí a vereda morre. Incêndios recorrentes e assoreamentos provocados por ação humana preocupam moradores que viram e viveram a exuberância das veredas em Minas Gerais. Aconteceu um incêndio, fogo e acabou com tudo. Porque foi logo o rio secou. E também os buriti, aí os buriti acabou e matou muita coisa também da natureza. Depois do fogo, eles foram, porque o fogo primeiro passou queimando por cima e depois o fogo continuou queimando por baixo. Então foi queimando a raiz e aí os buritizal foi caindo e foi acabando. E a beleza da vereda acabou. A beleza da vereda acabou. Ficou muito diferente. Isso aí é por causa desses grandes matas que acontece isso. As águas estão secando e cada vez mais o clima está ficando mais quente, né? Antes você não via esse clima hoje, igual o clima hoje está muito quente, né? Hoje você não vê mais como era antes. Hoje você vê as coisas tudo mudadas, né? Mudou muita coisa. Temperatura cada vez mais aumentando. Ao lado das matas que ainda existem no Cerrado, o avanço de plantações e pastagens é uma ameaça constante. Em várias cidades, nossa reportagem observou que a imensidão de áreas agrícolas faz um contraste com as áreas verdes remanescentes. E os reflexos estão presentes em locais pelos quais Guimarães Rosa passou no início dos anos 50. Lugares que o encantaram e ganharam destaque em Grande Sertão Veredas. Na cidade de La Sance fica o Rio de Janeiro. É nas margens desse rio que Riobaldo e Diadorim, ainda adolescentes, se encontram pela primeira vez. Lá, as veredas descritas em Grande Sertão estão morrendo. Outra cena preocupante é vista em Três Marias. Lá está a vereda que encantou Guimarães Rosa na viagem de 1952. Hoje, a falta de água no terreno que deveria estar alagado contrasta com uma barragem erguida ao lado. Bom, de maneira assim, mais ampla, a gente pode considerar que as mudanças climáticas, né, o aquecimento global e todo o efeito dessas transformações no meio ambiente impacta profundamente o Cerrado brasileiro. E de maneira mais contextualizada, né, aqui na nossa região, no Cerrado brasileiro, no Cerrado mineiro, no Cerrado brasileiro, tem que falar necessariamente dos impactos provocados pelo agronegócio. Não é possível
né, fazer uma análise socioambiental e falar dos impactos socioambientais no Cerrado brasileiro, sem considerar o avanço e as práticas efetivas, né, na produção do agronegócio. Então, só considerando a supressão do cerrado e tudo que vem daí, né, nessa região mais especificamente, que é um solo extremamente arenoso, você tira a cobertura vegetal, o que vai acontecer naturalmente, por mais que se possa adotar algumas técnicas preventivas, né, como curva de nível e as próprias barraginhas, ainda assim, parte substantiva desse solo vai assorear as veredas, as nascentes, e vai assorear os cursos d'água. Na verdade, parte substantiva da areia, da área coberta pela ocupação do agronegócio aqui nessa região, vai parar no São Francisco, no Rio São Francisco. Carvoarias, indústrias e vastas plantações de eucalipto são paisagens constantes em longos trechos do sertão mineiro. As fumaças das chaminés de fábricas e fornos de queima de carvão se tornaram parte da paisagem do cerrado. A monocultura do eucalipto foi grandes empresas que vieram com correntões destruindo muitas áreas de cerrado para plantar eucalipto. Qual é a importância do cerrado? Várias espécies de árvores frutíferas que existem no cerrado e você destrói milhares de espécies de árvores, de vegetação, em troca de uma espécie que só uma pessoa usufrui do lucro dessa árvore. E o cerrado ele não aceita isso. O cerrado volta, mas o prejuízo, a consequência da ação da destruição do cerrado é o secamento das veredas. Aqui nós temos vários fatores que podem interferir na degradação da vereda. O primeiro deles é o fato dessa madeira que está sendo queimada ser retirada da vereda. Então são cortadas, né, árvores mais robustas que estão dentro da vereda e são trazidos para queimar aqui. E além disso, nós temos um descampado aqui nessa área, que é a área onde foi construído o forno, onde tanto a chuva, quando ela bate no chão, ela vai escoando e arrastando todo esse material para dentro da vereda. Então, como não bastando, né, a degradação com o corte das plantas da vereda, esse impacto também ele provoca o assoreamento das partes do solo da vereda. Na divisa de Minas com a Bahia, as ameaças batem na porta do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Criada em 1989, a unidade de preservação, que ganhou o nome em homenagem ao livro, foi um ponto de grande importância na viagem de Guimarães Rosa pelo Cerrado. Aqui é o Rio Carinhanha, né? Que é a divisa natural dos estados, né? Aqui onde a gente está é Minas Gerais, do lado de lá é a Bahia. E ele é o principal rio que a gente tem no parque, um dos principais, né? E aí todos os outros rios desaguam nele. Aí aqui tem os rios, córregos e nascentes, desaguam nele. Aqui a gente tem um bem pequenininho aqui que é o córrego Onça, apesar da vereda ser bem comprida, ela vem, a água é muito limpa e ela deságua no Rio Carinhanha. Ele é bem presente na obra do Guimarães, e vários trechos do livro ele fala do Rio Carinhanha, até atravessar o Rio Carinhanha, na obra eles estavam na parte de Minas Gerais, mas tem uma parte lá que eles atravessam para a Bahia. Os eventos climáticos extremos estão mudando e devem mudar ainda mais o cenário imortalizado pela obra de Guimarães Rosa. Dados obtidos pela reportagem no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão das Nações Unidas, confirmam esse temor. A média de temperaturas máximas no sertão roseano pode aumentar 1,4 graus Celsius entre 2021 e 2040. E se nada for feito para conter impactos ambientais, os termômetros devem subir até 2,52 graus entre 2041 e 2060. Os grandes admiradores, simpatizantes da obra, que vão visitar esse sertão geográfico de que o Guimarães Rosa tanto descreve, porque ele pega o sertão que está dentro da gente e bota no sertão geográfico, né? Tem um caminho para esse sertão. E aí
você vai com uma leitura, você imagina você com uma leitura de uma poesia, de uma definição do grande Guimarães Rosa sobre uma vereda. Você chega lá, talvez você vai ficar decepcionado, porque não é a mesma coisa, não é, né? O mundo é muito misturado, né? Diz o Rosa lá no Grande Sertão, né? Aí ele tem uma frase do Grande Sertão que o Guimarães retrata muito isso. Sertão, o Senhor vá, alguma coisa ainda encontra. Isso é uma consciência de uma pessoa que estava ali sabendo que muita coisa ia acabar, né? Ele escreve isso mais de 70 anos atrás. O sertão, ele não é seco, ele não significa a falta de vida, é o contrário. O sertão, ele é a vida que habita em nós. É o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe. O sertão, ele é tão profundo, entendeu? Eu chego a falar que é um momento de fé, mas o sertão é vida. O sertão é o que há de melhor em nós. Todo mundo tem um sertão dentro de si.